Eu não sou um especialista em narrativa biográfica, né, longe disso, e eu próprio nunca escrevi uma biografia, então meu conhecimento sobre o assunto é bastante superficial, digamos, né? Eu sempre fui um leitor assim, muito interessado em material biográfico, né? E eu comecei a me envolver um pouco mais com esse tema já faz vários anos, cerca de 8, 7 anos, quando surgiu uma oportunidade de eu eventualmente vir a fazer uma biografia sobre o Carlos Lacerda, né, um político do século passado que vocês seguramente conhecem. Existe uma biografia exaustiva, muito bem documentada, sobre o Carlos Lacerda, que é de autoria de um historiador americano chamado Foster Dulles, né? É um livro dos anos 70 e é uma biografia, inclusive, caudalosa, né? Uma biografia em 2 volumes que soma talvez algo por 1.200 páginas e ela considerada tecnicamente, do ponto de vista documental, de pesquisa, etc., uma biografia muito boa. Existe também um longo depoimento que o Carlos Lacerda deu a um grupo de jornalistas do jornal Estado de São Paulo, salvo erro de memória, no final dos anos 70 também, que se chama Depoimento, né? E é um livro também extenso, em que ele conta a versão dele sobre os episódios históricos dos quais ele participou, que, como vocês sabem, também foram numerosos, né? Então, o meu propósito há cerca de 8 anos era não de fazer ou refazer o trabalho do Foster Dulles, uma vez que a biografia documental, digamos, existe e é considerada muito boa, bastante exaustiva, como eu disse, mas a ideia era fazer um ensaio biográfico, algo que tivesse uma forma de livro, 200 páginas ou 300 páginas, seria mais uma biografia intelectual do Carlos Lacerda, né? E então, por conta desse projeto, eu acabei me interessando pelo gênero, né? Li uma série de coisas que tinham a ver com o Carlos Lacerda, mas principalmente coisas que não tinham a ver com ele, outras biografias consideradas clássicas, etc. E o fato é que eu, a partir de um determinado momento, abandonei esse projeto. Então, também não tenho muito o que contar a vocês sobre a minha pesquisa a respeito de Carlos Lacerda, porque ela se frustrou no meio do caminho, né? Seja por dificuldades de tempo, tenho outras atividades profissionais, como diretor de jornal, isso toma bastante tempo. Eu nunca consegui, de fato, me organizar de modo que pudesse me dedicar assim, com o necessário afinco, com a necessário bagagem, inclusive, a esse projeto. E eu confesso também que eu fui percebendo que eu tinha pouca empatia com o personagem, né? Não acho que necessariamente o biógrafo precise apreciar a figura do biografado, né? Por exemplo, ainda recentemente foi publicado no Brasil, foram publicados, né, os 2 livros me falta agora o nome do biógrafo do Estado, pesquisador Montefiore. Montefiore fez 2 biografias sobre o Estado, uma focalizando o período já do Estado no poder e outra focalizando a juventude do Estado, né, que se chama o Jovem Estado. E a perspectiva do Montefiore é muito hostil, né, ao personagem do Estado, né, como seria de se esperar, né, é tratado como um tirano, um psicopata, etc. E, no entanto, ele fez uma biografia que 2 livros são considerados magistrais sobre a figura do Stalin. Ele se beneficiou muito da oportunidade de pesquisar em arquivos russos que se tornaram disponíveis depois da derrocada do regime soviético, e são 2 livros exemplares. E é um exemplo também de um biógrafo que, não obstante não ter simpatia pelo biografado, conseguiu fazer um excelente trabalho que é reputado como de alta qualidade, né? Então, não acho necessariamente que o biógrafo deva apreciar, digamos, o biografado, mas acho que precisa haver algum tipo de sintonia, algum tipo de compreensão, né? E eu estava sentindo que isso me faltava realmente em relação à figura do Carlos Lacerda, né? Então, eu, pelo menos por hora, abandonei esse projeto,
não acho que tenha sido tempo perdido, porque nunca o tempo é perdido. Eu tive a ocasião de ler muita coisa sobre biografia, acabei também me enfronhando bastante num estudo pessoal a respeito de história política do Brasil no século XX, então meu conhecimento sobre esse assunto que era bem precário hoje é menos precário do que era há 8 anos atrás, então eu acho que me beneficiei aí desse período, mas realmente um ensaio biográfico, como eu planejava fazer, isso se frustrou, né? Então, não sei qual vai ser a nossa dinâmica aqui, mas talvez eu possa dar uma contribuição que seria dupla, relatar algumas das reflexões que eu desenvolvi nesses 8 anos, lendo não exclusivamente, mas basicamente material ligado à narrativa biográfica, e também talvez dizer alguma coisa sobre as dificuldades que eu encontrei, né, e que inclusive me fizeram desistir desse projeto, né. Eu acho que é um gênero muito ingrato, realmente, muito difícil, né. Por um lado, é um gênero muito grato, eu diria, nos dias que correm, né. Eu acho que a curiosidade pela dimensão pessoal, né, a curiosidade até por uma dimensão anedótica, de episódios divertidos, interessantes, sempre é muito grande de qualquer ser humano, e hoje em dia é algo que é muito cultivado, né. Até podemos discutir um pouco depois, se vocês quiserem, esse problema, porque, a meu ver, muitas das biografias atuais, mesmo quando boas, elas acabam focalizando talvez demasiado um aspecto mais superficial, anedótico, folclórico, né? O biógrafo está sempre muito preocupado em ter casos engraçados, divertidos, porque a gente sabe que esses casos é que muitas vezes garantem um lastro de leitura mais amplo, né? Ninguém quer fazer um livro que vá ter 500 exemplares, 1000 exemplares apenas vendidos, né? As pessoas querem ter uma divulgação maior, e a gente sabe que, dada essa sensibilidade contemporânea, muitas vezes o que atrai o interesse, não de todas, mas da maioria das pessoas, muitas vezes é esse aspecto que eu estou chamando mais de anedótico, né? Ainda ontem, por exemplo, eu estive numa mesa redonda sobre Nelson Rodrigues, cujo centenário da Escola esse ano, e no contexto dessa efeméride está havendo um seminário grande organizado pelo Rui Castro no SESI, aqui na Avenida Paulista, para ver leituras de peças. Vão ensinar, parece que 2 das peças do Nelson Rodrigues, e está havendo um ciclo amplo de debates que vai se estender, parece que até setembro, né? Eu participei de uma mesa ontem, e eu percebi que tanto do parte das pessoas que estavam na mesa, como da parte das pessoas que estavam assistindo, o interesse se concentrava muito no anedótico, né? Sobretudo quando se trata de um personagem como Nelson Rodrigues, que era um frasista memorável, era uma pessoa que se envolveu em vários episódios que são divertidos, engraçados de serem relatados. Então, muitas vezes o foco fica realmente no anedótico. Não que o anedótico não tenha valor, né? Uma das coisas que eu aprendi nas leituras que eu fiz sobre o gênero biográfico é que esse aspecto da anedota pessoal está presente desde os primeiros clássicos, os criadores praticamente do gênero biográfico, pelo menos no Ocidente, que foram escritores da Roma Antiga, né? Plutarco, Suetônio, Tácito, né? Escreveram sobre figuras históricas e também lendárias de Grécia e da Roma Antiga. No caso do Tácito e Suetônio, escreveram sobre diferentes grupos de imperadores romanos, e mesmo nesses textos são reverenciados hoje como grandes clássicos, não só da literatura latina, mas da literatura universal mesmo. Nesses textos o elemento anedótico, folclórico, já aparece com bastante proeminência, digamos, né? A questão é, a gente pode também discutir isso depois, os diferentes usos que se faz do material anedótico, né? O material anedótico pode servir apenas para uma dimensão, digamos, de entretenimento, de divertimento, ou ele pode, como acreditavam, por exemplo, esses clássicos, né, Tácito, Suetônio, o episódio anedótico pode servir para revelar algo de mais transcendental, algo de mais profundo, que não está tão aparente, digamos, no mero relato cronológico dos fatos da vida de uma determinada pessoa, né? Então, não sei se vocês querem levantar algumas questões, a gente vai comentando, trocando ideias. Eu
trouxe aqui o meu texto, que foi publicado no Caderno Ilustríssimo, ano passado, que é um pouco um resumo assim, de algumas leituras que eu havia feito sobre biografias. Né? Acho que a gente pode começar pelo fim do teu texto, né? E talvez um aspecto que você toca, que é, vamos dizer, essa sociedade agora, que você tem uma abrangência maior dos biografados, né? E quase como, vamos dizer, para ser redundante, que a gente não sabe, tem a história do consumo autoral, né? Então, quer dizer, que alguém se aposta de alguma coisa e cria. Então, quer dizer, você fazendo a sua própria biografia, né? Mas dentro desse contexto audiovisual, né? Que é um contexto, por exemplo, que é óbvio que não está nos períodos anteriores ainda, e massificado também. Né? Então, isso aí tem uma dificuldade, porque, por exemplo, no nosso campo hoje, nós também somos hoje também produtores de certa forma, a gente também entra nessa massificação de biografias. Vou dar um exemplo. Uma das pessoas aqui do grupo, ela dirige uma organização chamada Museu da Pessoa. Tá? Então são assim, milhares de microbiografias, de aspectos, muitos deles anedóticos, né? E também de outras possibilidades disso. Né? Autobiografias, né, Paulo? Como? Autobiografias lá, né? Exatamente. Então você tem esse aspecto que é o final, né, do texto, né? Ele toca de alguma forma nessa eu diria que digamos, o século XX foi um século muito fecundo em matéria de material biográfico, né? Seja porque digamos, a indústria midiática, né, no sentido mais amplo, se desenvolveu realmente no século XX, né, em relação ao que ocorreu no século XX. Os desenvolvimentos anteriores eram muito embrionários, né? Então no século XX que realmente surgiu o rádio, surgiu a televisão, a imprensa se desenvolveu, o mercado de livros cresceu e se diversificou muito, o sistema escolar como um todo, em escala internacional, se desenvolveu muito, a alfabetização em massa progrediu muito. Então, por todas essas razões, foi um século fecundo do ponto de vista de escrita, né, de narrativa, e especialmente de narrativa biográfica. Né? E no capítulo biográfico, houve pelo menos dois grandes filões, né, que foram muito explorados no século XX. Né? O primeiro deles é a biografia dos tiranos. Né? A quantidade de biografias que houve sobre Hitler, Mussolini, Franco, o próprio Stalin, né? E outras personagens ligados a esses grandes traumatismos, grandes confrontações, né, políticas e militares que houve no século XX. Essa turma toda deu ensejo a todo um filão aí, que o livro do Montefiore, que eu referi há pouco, é apenas o mais recente clássico, né, sobre o Estado, por exemplo. Né? Existem outras biografias do Estado, evidentemente existe todo um material de biografia encomiástica, né, agiológica, uma biografia que meramente promocional na época do regime soviético. Né? O próprio Trotsky, adversário, inimigo do Stalin, fez uma biografia sobre o Stalin. Então, os tiranos, digamos assim, sem entrar muito assim, no juízo de valor sobre esse nome, mas esses grandes déspotas, essas grandes figuras assim, que tiveram um papel importante na história, na condução de massas, de pessoas, de exércitos, muitas vezes, tem um papel de destaque, né, no gênero. E o outro filão que também caracteriza muito o gênero biográfico, a meu ver, no século XX, é o filão das celebridades. Né? O século XX também foi o século em que a celebridade surgiu, pelo menos nessa concepção moderna, né? Uma figura imantada por toda uma aura de desejo, de curiosidade, de bisbilhotice, né? A partir do cinema, principalmente, né? Nos anos 10, anos 20, anos 30, foi se desenvolvendo esse culto à celebridade, e por razões óbvias as celebridades se prestam muito ao gênero biográfico, né? O interesse que há sobre figuras do showbiz, dessas artes de massa, do cinema, da televisão,
dispensa maiores comentários. Então, eu vejo no século XX esses dois grandes filões. E é muito difícil, eu acredito, fazer uma boa biografia. É muito difícil, se não é impossível, atingir a verdade profunda da vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa é algo extremamente complexo, composto de várias camadas, várias facetas que muitas vezes são contraditórias. Tem uma dimensão mais psicológica, tem uma dimensão mais pessoal, a opinião das pessoas que se relacionaram pessoalmente com o biografado. Tem a dimensão histórica, que é o papel, obviamente, que o biografado teve para além da sua existência pessoal. Então, é um material que tem tantas facetas, tantos aspectos, tantas contradições. Acho muito difícil realmente chegar ao âmago que seria a verdade, a revelação de uma vida. Acho que, evidentemente, o que o gênero pode fazer é se aproximar um pouco mais, ou um pouco menos, de algumas das verdades. Também, evidentemente, a verdade depende sempre do ângulo que se observa. Está o exemplo do Estado. A verdade sobre o Estado no Trotsky é uma, a verdade sobre o Estado para um stalinista é outra, em muitos sentidos oposta àquela. Então, a complexidade da biografia reflete, é um truísmo dizer isso, mas a verdade reflete a complexidade da vida humana. O biógrafo, acho que ele sempre tem que tomar um partido, ele tem que ele tem que ter uma hipótese, que ele vai, de alguma maneira, comprovar ou refutar ao longo da pesquisa dele. Claro, não, estamos identifica. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o seguinte: no campo das biografias voltadas para artistas, escritores, cineastas, há uma tendência, assim, dentro exatamente do que você chamou de anedótico, há uma tendência a valorizar muito o campo da vida privada, investigações sobre sexualidade, investigações sobre a vida afetiva, como era pai, como era mãe. Na área de letras, hoje há uma grande polêmica com relação à biografia feita por Benjamin Moser sobre Clarice Lispector, que entra em confronto com tudo que se sabia dela e que vai ser base de um roteiro de um filme em Hollywood. E as polêmicas giram em torno justamente da vida privada, daquilo que aconteceria entre quatro paredes e que outras pessoas não teriam acesso. Qual seria a sua opinião sobre o fato de que, quando as biografias são lançadas, elas ganham a circulação, o espaço público passa a se ocupar tanto do que seria o espaço privado do biografado? E, nesse sentido, haveria uma difusão de dados biografados que o biografado jamais autorizaria que fossem do campo público. Acho que você levanta um ponto que é sempre polêmico, quando se fala em termos de biografia. De alguma forma, no plano da biografia, do livro, essa tensão que você levantou reflete uma tensão com a qual quem trabalha no jornalismo está muito acostumado, porque talvez o dilema ético, digamos, central do jornalismo sempre seja exatamente esse, ou seja, de um lado você tem um interesse público de que as pessoas tenham acesso amplo, desimpedido aos fatos e às diversas versões sobre os fatos. Esse seria o fundamento moral do jornalismo. É útil para a sociedade que o maior número possível de pessoas tenha o mais livre acesso possível a todos os fatos que possam, de alguma forma, exercer repercussão na vida daquela comunidade, daquela sociedade. Mediante esse acesso, as pessoas tenderão a exercer as suas cidadanias respectivas de maneira mais completa, tenderão a tomar suas decisões de forma mais consciente, etc. Então, me parece que é auto-evidente o interesse de que haja liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de opinião, porque isso oxigena a cidadania e permite que o conhecimento se dissemine e assim por diante. Isso por um lado. Por outro lado, as pessoas têm direito à sua intimidade, têm direito à sua privacidade e têm direito também à sua versão sobre os fatos. Mesmo o Estado, digamos, uma figura extrema,
tese também tem direito a ter a sua versão relatada sobre os fatos que ele participou. Né? Então, essa tensão entre o que seria o direito de acesso às informações que possam ter alguma repercussão na vida pública e, por outro lado, o direito dos particulares de terem, resguardar em alguma medida a sua privacidade, a sua identidade e a sua versão sobre os fatos que tomaram parte, esses dois valores, ambos têm legitimidade e eles entram em confronto com muita frequência. Né? No jornalismo é quase diária essa contradição. Né? Muitas vezes eles entram realmente em contradição. E na biografia o problema se reproduz de uma maneira muito parecida. Eu, pessoalmente, acho que o primeiro valor deve prevalecer sobre o segundo. Eu acho que o direito de livre acesso às informações deve prevalecer sobre o direito de resguardo da intimidade das pessoas. É claro que essa prevalência não pode ser desmedida, né? Há limite para isso, e a própria lei define alguns limites. Né? Então, injúria, calúnia, difamação são conceitos jurídicos bastante precisos que visam justamente identificar onde é que começa um desses direitos de livre acesso às informações públicas e onde é que começa o outro desses direitos, que é o direito da pessoa à sua própria identidade imagética, moral, psicológica, etc. Agora, na prática, nós temos tido até casos de biografias que são censuradas, né, pela ordem judicial no Brasil, por ver de forma inconstitucional. Mas isso tem ocorrido. O problema é muito mais delicado quando se trata de biografados cuja vida se encerrou recentemente ou ainda que estão vivos. Né? E realmente eu não consigo identificar outra solução que não seja a seguinte, em termos práticos: publique-se tudo o que se quiser publicar e depois os atingidos que recorram à justiça na tentativa de provar a sua alegação de que naquilo que foi publicado há calúnia, a injúria ou a difamação. Não consigo ver outra solução que não essa. Não, só pegar esse gancho que você falou, duas ou mais vezes o Rui Castro, na coluna literatura, ele defende isso, que ele não faz biografias de cadáver fresco, né? Cadáver quente. Ele diz que quanto mais longe a morte do biografado estiver, mais isenta a biografia dele vai ser. E você também defende isso do que você falou. Eu acho que isso faz todo sentido. Eu não tenho a experiência muito rica que o Rui Castro tem como historiador e biógrafo, né? Historiador de personalidades, digamos. O próprio Nelson Rodrigues fez uma biografia memorável sobre o Nelson Rodrigues. Mas eu acho que me faz ter toda a razão. Ele não querendo morar, inclusive, vai fazer a biografia do Lula e ele, acho que também até na própria Folha, ele diz que ele adora o Lula, é um ídolo para ele. Dando a impressão que a biografia já vai ser, não sei, né, tendenciosa, talvez, né? Porque ele próprio já declarou isso. E eu vejo, só para voltar um pouco também do que você falou, eu vejo também muita dificuldade num certo nível de detalhamento que as biografias se propõem, porque a gente empiricamente suspeita que não possa ter base real. Quer dizer, como é possível, isso é frequente até nas boas biografias, como é possível se reproduzir a literalidade, às vezes entre aspas mesmo, com os diálogos, travessões. Então, não é possível se reproduzir a literalidade de conversas que aconteceram, não digo nem há 100 ou 50 anos atrás, mas há 10 anos atrás, ou às vezes até um ano atrás. É muito difícil você ter a certeza. Então, há um elemento de imprecisão também na narrativa biográfica, que é quase que inevitável. Mesmo o mais escrupuloso dos biógrafos vai incidir em alguma imprecisão. Né? E com esse desejo que existe muitas vezes hoje de melhorar, entre aspas, a biografia, tornando-a mais atraente do ponto de vista do gossip, da fofoca, da anedota picante, da sexualidade, etc., o risco da imprecisão resvalar pelo responsável aumenta muito. É um problema inerente ao gênero. Né? E, claro, o exercício da responsabilidade, do critério, usar diversas fontes, checar as informações, todo esse beabá, digamos que é o beabá tanto para o biógrafo como para o repórter, inclusive, né? Isso tudo evidentemente precisa ser observado e a biografia terá tanto menor qualidade quanto mais cuidadosamente esses
exames forem seguidos. Né? Mas há um elemento sempre de imprecisão, nas melhores biografias. Né? Você não tem, às vezes, como reconstituir um diálogo, sobretudo se você não participou desse diálogo, ou às vezes até tendo participado. Né? A memória é muito frescura. É muito difícil reproduzir um diálogo na sua literalidade. Você pode ter lacunas, vários tipos de tentativa de recuperação da memória completa. Exato. A não ser Eu te amo. Tendo a biografia, você comentou que a biografia ela tem um quê de pessoalidade, né? Como o autor percebe aquele biografado. Sendo assim, o que ela se aproxima da ficção? E por que existem tantos autores, biógrafos, que vêm do jornalismo? Eu acho que há muitos biógrafos que vêm do jornalismo porque as atividades são assemelhadas. Né? A biografia, no fundo, é um exercício de jornalismo focalizado numa pessoa só e desenvolvido ao longo de um tempo muito maior do que a edição de um jornal, a edição de um telejornal. Então, eu acho que, lato sensu, a biografia, como gênero, ela está num ponto intermediário entre o jornalismo e a literatura, justamente. Né? Então, acho que isso provavelmente explica por que tantos biógrafos, embora nem todos sejam oriundos, profissionalmente falando, do jornalismo. E a fronteira da ficção, quer dizer, em tese não deve haver ficção em nenhuma biografia, né? Mas convém que haja, e quase sempre há, algum nível de tratamento literário. Qual é a distinção aí? Quer dizer, há recursos, né, que são próprios da literatura, que podem ser empregados com um objetivo não ficcional. Né? Que recursos são esses? São, por exemplo, os recursos que são utilizados no chamado jornalismo literário. Né? Como vocês sabem, nos Estados Unidos, principalmente, nas décadas de 30 e 40, principalmente talvez a partir da década de 50 do século passado, surge um gênero que é o gênero chamado jornalismo literário. Né? Então ele é jornalismo porque ele se atém a fatos, né? Ele não comporta ficção, não comporta fabulação da parte do autor, mas ele é chamado de literário porque ele toma emprestadas técnicas que são próprias do escritor ficcional. Né? Quais são essas técnicas? Por exemplo, o uso do diálogo, o uso da introspecção psicológica, digamos assim, né? Quer dizer, a partir a reflexão psicológica e também uma certa, o que eu estou chamando de introspecção psicológica, que seria o seguinte: digamos, você conversa com o próprio biografado, vamos supor, a respeito de um determinado incidente, e você tenta reconstituir o que passava pela cabeça do biografado no momento em que aquele incidente está sendo relatado. Será? Ou é reportagem? Como que ele pode imaginar o que passava pela cabeça da pessoa que sequer às vezes ele conheceu? Nesse caso, sim, mas na hipótese que eu aventei, digamos que o biografado esteja vivo e que ele tenha entrevistado o biografado, que o biografado tinha dito, naquele momento o que passava pela minha cabeça era isso, aquilo. É legítimo que ele faça essa incursão, digamos, psicológica, né? Sobretudo se ele referir que é o que o biografado diz ou lembra, que lembrava naquele momento. Tá? Mas, enfim, para voltar ao tópico, o uso da reconstituição do devaneio, né, ou a reconstituição psicológica, é uma técnica de literatura que se pode usar em termos de jornalismo, pelo menos no jornalismo literário, que se usa na biografia. Né? E será que isso é tão ruim? Por exemplo, o maior memorialista brasileiro, Pedro Nava, ele reescreve a história dele de séculos, e ele vai recriando os diálogos, os casos, coisas que provavelmente contaram para ele, mas também ele fez lá, colocou um dedo de ficção, ou mais de um dedo de ficção, eu acho. E, no entanto, ficou maravilhosa a obra dele. Sem dúvida. Eu acho que o pressuposto de tudo que a gente está conversando, ou um dos pressupostos, é que não se trata de ciência exata, né? Não é engenharia, não é química. Então, nesses assuntos, é tudo muito fluido e é tudo muito subjetivo. Quer dizer, em que medida que um determinado biógrafo ultrapassou os limites da veracidade
em nome de dar um tratamento mais literário, mais atrativo, mais imaginativo do material que ele está fazendo. Em que medida isso foi legítimo ou não? Depende quase que de cada leitor. Nada disso é ciência exata, tudo depende de quem lê, do momento que você leu, da reação que você teve quando você leu. Por isso que eu acho interessante quando aparecem diferentes biografias de um mesmo personagem. E principalmente quando há diferentes biografias ao longo da história sobre diferentes personagens. Agora está saindo, por exemplo, essa biografia que promete ser muito interessante sobre o Getúlio. A gente também não pode esquecer que o biógrafo, ele está revelando o personagem, está revelando o biografado, mas ele quase que inadvertidamente, quase que involuntariamente, ele revela também outras coisas. Ele revela o espírito da época que ele está escrevendo. Então, essa biografia sobre Getúlio escrita hoje necessariamente seria diferente de uma biografia escrita sobre Getúlio nos anos 50, por exemplo. Então, o biógrafo ele fala muito sobre o biografado, mas ele fala muito também sobre a perspectiva da época em que ele está escrevendo. E ele está preso, de alguma maneira, a essa perspectiva. Ele é prisioneiro da época em que ele está escrevendo. E assim também o biógrafo fala muito sobre ele mesmo. Eu cito aí nesse artigo de São Ilustríssimo que até hoje o grande modelo, digamos, da biografia, não da biografia moderna, né, mas da biografia tal como nós a conhecemos, talvez, seja a biografia do Dr. Jones, né, do Samuel Jones. No caso, Boswell, que era o biógrafo, né, ele conviveu muitos anos intimamente com o Jones. Né, e a biografia eu não li o livro inteiro, eu não li gigantesco, mas eu cheguei a ler alguns trechos. E a biografia é uma biografia do Johnson, mas também é uma autobiografia do Boswell. Muitas vezes a biografia tem um elemento, curiosamente, autobiográfico, né? Autobiográfico em relação ao biógrafo. Sabe, o eu fragmentado significa que é o eu visto de diversas formas, de diversos pontos de vista, de acordo com o que o biógrafo analisa isso? Seria mais ou menos isso, né? Quer dizer, até um determinado momento, eu diria que, sei lá, até algum instante aí que eu não saberia precisar qual, talvez do século XIX, né, havia a crença de que as personalidades eram íntegras, né, inteiríças. Né? Então, por exemplo, um autor clássico como Plutarco, né, que escreveu perfis de heróis gregos e heróis romanos, a ideia de que o Alexandre o Grande fosse sempre a mesma pessoa seria provavelmente uma ideia exótica do Plutarco. Né? Ele considerava que o Alexandre o Grande era uma pessoa inteiriça, né? Ou seja, era sempre o mesmo Alexandre o Grande que estava reagindo, falando, dormindo, comendo, comandando seu exército, etc. Né? Essa noção foi um pouco abalada, se é que não foi superada com os estudos de psicologia que se desenvolveram no século XIX. Né? Quer dizer, aí a personalidade começou a se fragmentar e a se fraturar, em pelo menos dois sentidos, eu diria. Por um lado, no sentido psicológico, quer dizer, a gente sabe que a personalidade não é uma, psicologicamente falando. Né? Há forças contraditórias atuando dentro do nosso psiquismo. Né? Essa intuição, que é uma intuição da psicologia do século XIX, que se desenvolveu com a psicanálise, com outras correntes desse tipo, inclusive parece ser confirmada por pesquisas mais recentes na área da neurologia, pesquisas com uma área de ciência dura mesmo, né? Um rigor científico maior. Ou seja, o psiquismo humano, no fundo, é uma federação de impulsos, de tendências, de vertentes. Né? Ainda recentemente eu li um texto comparando o cérebro humano à democracia. Né? Às vezes uma facção ganha, outra facção ganha. E até no dia a dia a gente vê isso, numa escolha prosaica que você tem que fazer, sei lá, vou escolher sorvete de café ou de chocolate. Você sente que há forças contraditórias atuando dentro do psiquismo. Isso se dá também num nível mais sério, mais profundo. Então a ideia de que a personalidade é una, é inteiriça, ficou muito abalada do século XIX para cá. E ela ficou abalada também num sentido que não seria psicológico, mas seria talvez social, não sei que nome dá isso, mas
que é o seguinte, quer dizer, a verdade sobre uma vida é uma para o Plutarco, é outra para o criado do Alexandre o Grande, é outra para a mulher que teve filhos. Não me lembro se o Alexandre o Grande teve filhos, mas enfim, a mulher que casou com o Alexandre o Grande. É outra para o inimigo persa, o general persa que combateu o Alexandre o Grande. Então, dependendo do ponto de vista que se adota, a pessoa aparece como sendo uma ou como sendo outra. Então, também nesse sentido, houve uma dissolução, uma fragmentação do eu. Né? Isso colocou desafios para a biografia. Né? Até então, acreditava-se que a biografia era o relato unívoco, sem maiores questionamentos, né, da vida de uma pessoa, tal como ela se desenvolvia do nascimento até a morte, etc. Evidentemente ressaltando os fatos mais importantes, ressaltando os aspectos anecdóticos que tivessem algum poder revelador, digamos, algum poder de descobrir o que antes estava coberto e tal, mas se acreditava que era um todo, que era algo de inteiriço. Essa ideia foi para o espaço, né? A personalidade é múltipla. Né? Eu sou eu agora, mas ao mesmo tempo há vários eus dentro de mim mesmo. E um eu meu que prevalece agora não é o mesmo eu que vai prevalecer hoje às 9 da noite ou amanhã às 9 da manhã, assim por diante. E também o eu que está sendo analisado ou visto por você não é o mesmo que está sendo visto eventualmente ali por ele, ou por ela ou por outra pessoa. Então, em todos os sentidos, a cidadela do eu foi atacada e foi de alguma maneira desmantelada. Isso criou, como sempre ocorre quando há essas transformações, criou problemas, mas também criou oportunidades novas para a biografia. Né? Eu comento no texto como a biografia do Lytton Strachey deu um tipo de solução para essas coisas que eu acabei de falar, que de alguma forma inaugurou a narrativa moderna, a biografia moderna, né? A biografia que está descomprometida com relação a fazer elogio ao biografado ou atacar o biografado, também está descomprometida em relação à obrigação de mostrar o biografado como um exemplo moral para a sociedade, um exemplo a ser seguido pelos mais jovens. A biografia moderna afastou todo esse tipo de propósito, né? E se concentra no propósito de tentar utilizar todos os recursos literários que ela puder mobilizar no sentido de se aproximar ao máximo do que seria a verdade oculta da vida do biografado, né? Qualquer que seja essa verdade. Com relação a isso que você falou, Otávio, tem alguma relação da evolução das biografias, uma questão desse retorno do herói, de alguém que fez um grande feito, apesar dessa distinção que você fala da biografia moderna, mas hoje é algo que alguém tem uma aproximação de alguém que fez um grande feito, alguém que deixou algo para a história. Assim, você tem alguma relação desse retorno da biografia com esse caráter heróico de alguém, de uma pessoa? O século XX foi tão fecundo em vários gêneros, né, inclusive no gênero biográfico, que surgiu inclusive uma escola de biografias de pessoas anônimas, né, de biografias de pessoas cuja vida não se destacou nas aparências, pelo menos em nenhum sentido. Mas eu acho que você tem razão, quer dizer, o candidato a biografado sempre será uma figura de um herói ou de um vilão, né, de alguma maneira. Pode ser um herói da ciência, pode ser um pasteiro, pode ser um Oswaldo Cruz, né, pode ser um fascínora, pode ser um criminoso de massas, pode ser um genocida, um crítico, mas ele sempre será uma figura incomum, né, uma figura que ultrapassa, digamos, a média da vida das pessoas. Né? Então, acho que esse elemento de que a pessoa extraordinária, num sentido ou no outro, sentido positivo ou negativo, essa pessoa tem uma vida que merece ser contada, eu acho que esse aspecto é quase permanente mesmo no gênero biográfico. Né? Isso existia para o Suetônio e continua existindo para alguém que vai começar uma biografia de um personagem hoje. Precisa haver algo de notável, né? Algo de memorável, algo de extraordinário, algo de incomum na vida da pessoa. Mas não necessariamente, porque, como eu disse, houve até biografias de pessoas anônimas, digamos, pessoas cuja vida... Eu acho que todas as vidas são igualmente interessantes. Né? Não tenho essa ideia de que a vida de um é bacana, a vida do outro. Eu acho que no fundo, todos os seres humanos têm vidas que são igualmente interessantes em algum sentido. Né? Mas, em termos de efeito público, é uma minoria de seres humanos que tiveram vidas que
que exerceram, digamos, algum tipo de impacto, de influência, de trauma, que mudaram a vida de comunidades inteiras. Né? Esses são poucos, realmente. Foi interessante que na Folha, né, você tem essa coluna, que eu separei algumas. Pessoal, estou falando aqui da parte das mortes, né? Que é muito interessante a forma como vocês estão cobrindo, né? Porque dificilmente eu encontrei aqui alguém que eu conhecesse. Talvez nunca. Isso está nessa lógica, né? Isso está bem dentro dessa lógica. Quer dizer, aí a ideia é que a cada dia o jornal mostra um pouquinho que seja a vida de uma pessoa que, embora não conhecida da parte do grande público, embora não necessariamente uma pessoa que tenha realizado algum grande feito, mas uma pessoa que, na sua área de atuação específica, na sua comunidade específica, no seu ambiente, deixou uma memória que vale a pena ser registrada. Tem a situação que é contraponto dessa. Você falou que vocês estão trabalhando em vídeos do YouTube. Tem um vídeo do Pedro Almodóvar que se chama 15 artistas, referente à memória do franquismo, em que atores espanhóis foram convidados para contar, para apresentar um discurso biográfico de pessoas que morreram durante o franquismo. E elas contam como elas morreram, são os cadáveres falando. E aí se trata justamente de usar uma forma discursiva que de fato em vida não era possível apresentar em função da repressão. Usar o YouTube para botar cadáveres falando é uma ideia que me impressiona muito. É um ator representando, né? Atores, eles contam a história de guerrilheiros, de familiares de guerrilheiros que foram mortos pelo governo do Franco. E depois eu mostro. O efeito disso é o efeito fantasmagórico, né? A ideia de que o cadáver fala porque entre os vivos ninguém poderá contar aquela história. Otávio, depois de ler o seu texto, eu fiquei refletindo um pouco sobre uma coisa assim. Vamos considerar que, por exemplo, Cervantes escreveu uma biografia sobre um cidadão comum, enlouquecido. Eu acho que essa literatura que inaugura a modernidade, né? Então a modernidade já começa com um cavaleiro medieval sendo representado no período moderno. Eu queria saber assim, durante a modernidade a gente tem vários personagens que não são reais, mas eles ganharam uma dimensão real no imaginário do povo lendo, né? Os livros, essa literatura. Eu queria saber se durante essa sua reflexão sobre a biografia você refletiu sobre essas biografias que foram construídas por autores que vieram do imaginário, ou que vieram de indícios de histórias que foram recolhidas e que foram construídas pela pena, né, do autor. Eu peguei pouco esse aspecto, porque, embora você diga muito bem, quer dizer, o Quixote é uma biografia de um personagem maluco, digamos, né? Exatamente isso. Mas esses textos são tão assim solidamente fincados na literatura, na tradição romanesca literária, que eu confesso que eu nem fiz essa associação. Agora, como você falou, eu fiz a associação e de fato acho que ela é procedente. Mas eu não cheguei a me interessar por isso, não. Uma coisa que eu me interessei, que é um aspecto que você mesmo tocou agora há poucos minutos atrás, é a coisa da autobiografia, né? Isso não entrou no meu texto, é uma das coisas que não entrou por falta de espaço mesmo. Mas a autobiografia é um capítulo muito interessante, né? Porque ela se presta muito à manipulação, à prestidigitação, né? E são sempre textos muito ambíguos, né? Os textos assim considerados, existem inúmeras autobiografias, claro, como vocês sabem, mas talvez os textos mais assim fundadores, né, do gênero da autobiografia sejam as Confissões do Santo Agostinho, do século IV depois de Cristo, e as Confissões do Rousseau, no século XVIII. Ambos, aliás, têm por coincidência o mesmo nome, não sei se o Rousseau fez de propósito, talvez até. E ambos têm alguns aspectos assim em comum, né? Eu lia as Confissões do Agostinho quando era jovem e
li as Canções do Rousseau também um pouco depois disso, mas eu tenho uma lembrança muito forte dos dois textos. E o que eu acho que há em comum ali é, primeiro, um certo desejo de legitimar a veracidade da narrativa mediante a autodetratação do autor. Então parece que quanto mais o autor revela seus podres, vamos dizer assim, em linguagem coloquial, seus aspectos péssimos de personalidade, e o Agostinho faz muito isso, porque o Agostinho, como vocês sabem, ele conta ou ele alega que até a conversão dele ao cristianismo ele tinha levado uma vida péssima do ponto de vista moral, né? Ele era um devasso, ele era um bêbado, ele vivia em pândegas, ele não sei se terá se envolvido em delitos propriamente, não me lembro disso, mas ele tinha uma vida que os padrões morais, digamos, do cristianismo, principalmente do cristianismo primitivo dessa época, era uma vida horrível, inaceitável e tal, né? Tem essa putaz que é atribuída a ele, que ele teria dito que ele converta-me, mas não tão cedo, para ele poder aproveitar melhor a vida, só se converter na velhice e tal, né? E o Agostinho então conta como a vida dele pré-conversão era uma vida de dissolução, uma vida sem nenhuma perspectiva, que ele vivia numa angústia, num tédio, por causa desse tipo de vida que ele dizia que levava. E o Rousseau, embora não tenha tido uma vida desse tipo, ele se autoacusa muito, né, das fraquezas dele, ele se confessa um masoquista, ele tinha um problema sexual com masoquismo, ele tinha uma série de problemas com mulheres, ele explica longamente o famoso episódio em que ele abandonou os filhos, né, ele deixou os filhos uma espécie de orfanato público, né, alegando que não podia sustentar os filhos e tal. Então, esse aspecto assim, da autobiografia em que o autobiografado, digamos, ele se critica justamente na tentativa de dar mais legitimidade, mais veracidade ao que ele escreve, tem um quê também de manipulação, né? A gente sabe, o Rousseau, por exemplo, era um mentiroso compulsivo, várias das coisas que ele fala nas Constituições são mentiras, historicamente são mentirosas. Ele era um paranoico, vivia cercado de fantasmas, de inimigos, todos estavam sempre conspirando contra ele, os próprios colegas que veio a se chamar depois de iluminismo eram inimigos dele, na visão dele, era uma pessoa muito perseguida por fantasmas, por medos e tal. Mas a autobiografia é um gênero muito interessante, porque aí mistura tudo realmente, né? Mistura o auto-engano da pessoa, né? Cada um de nós vê a si mesmo de uma maneira que no mínimo deve ser muito imprecisa, né? E mistura aí uma liberdade literária muito maior, porque a pessoa está falando de si própria, e esse elemento de manipulação, esse elemento de tentar persuadir de que a minha verdade é a verdade mais verdadeira. Eu acho que só a autobiografia dá um pano para um manga enorme, um capítulo gigante aí dessa nossa conversa. O Paulo, ele mencionou o Museu da Pessoa. Eu fiquei 2 anos lá fazendo coleta de depoimentos, né? E são autobiografias, assim, a gente vê tudo, né? Hoje em dia existe a autoficção também. Um gênero literário recente, está sendo estudado na França, chama autoficção. Otávio, eu queria só fazer uma intervenção aqui. E antes só da Natália falar, em função do horário e do nosso acordo de 60 minutos, provavelmente a questão dela seja a última, tá bom? Eu vou caprichar, né? Porque eu sou mestranda do professor Paulo Nassar e eu tenho uma linha muito de pesquisa voltada muito para a comunicação empresarial, mas com uma visão, um viés mais do marketing, né? Essa questão da comercialização que, no meu ver, hoje está sendo dito de uma outra maneira. Então eu vi que no seu texto, quando você fala do apelo e da narrativa carismática e desse papel que o biógrafo tem realmente de ter uma intervenção artística em cima da obra, até puxando muito do que todo mundo falou. Quer dizer, eu sei que tem uma, né, claro que você falou, não é 100% uma obra, mas até que ponto, até pegando o gancho, você falou das celebridades ou das biografias dos vivos, né, que hoje você tem até da presidência, tem uma biografia dela, né, quer dizer, até que ponto esse novo gênero, que agora que deu um boom no Brasil, também não tem esse viés mais comercial do que efetivamente, né, queria que você comentasse um pouquinho disso, né, quer dizer, como que essa nova narrativa está mais ligada à questão comercial e à oportunidade, de repente, da sociedade estar
focada em saber um pouco mais do outro pela televisão. Quer dizer, você comenta aqui que o cinema, né, tem muito fabricado as autobiografias, né? Então eu queria só que você comentasse um pouquinho dessa linha aí. Acho que é isso mesmo que você falou. E me ocorre, eu tenho a impressão que eu não pus no texto que saiu na Ilustríssima, também por falta de espaço, mas me ocorre também um aspecto, digamos, de pegando por um outro ângulo, né? Pegando por um outro ângulo. A pessoa que participou de um evento que vai eventualmente comparecer no texto biográfico, a tendência dessa pessoa já é melhorar, entre aspas, a história, né? É a tendência de todos nós, certo? Aconteceu um episódio engraçado, divertido comigo na fila do ônibus, sei lá, no metrô, anteontem. Ao contar para os conhecidos, quase que todos nós, melhora um pouco a história. A gente faz um trabalho de escritor, a gente condensa, remove a parte que é entediante, realça um pouco a parte engraçada, melhora a frase para ficar mais... Nós todos somos escritores, entre aspas, inconscientemente, involuntariamente, quando a gente narra uma historinha engraçada entre amigos que aconteceu há uma semana, não sei, todos nós fazemos isso. Na frente de um biógrafo, as pessoas capricham. O biógrafo também está interessado nisso, em narrativas cativantes, em histórias que vendam, né? Ninguém quer ouvir uma longa explicação chata, teórica, cheia de conceitos, dificultosos e tal. As pessoas querem uma história divertida, engraçada, surpreendente, como são, por exemplo, as N histórias pitorescas do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era muito bom para isso, porque ou o episódio em si era bom, ou ele realmente melhorava assumidamente, contava aqueles exageros, aquelas hipérboles dele, as obsessões, as ideias fixas dele e tal, e assim por diante. Então, vai se formando um edifício que, provavelmente, mesmo nas melhores biografias, tem muito de ficcional, aí no mau sentido da palavra ficcional, né? No sentido de engano, de imprecisão, de exagero e tal. Eu acho que com a pressão de vendas, né, a biografia, hoje em dia, para você fazer uma biografia, você precisa de alguma verba, né? O editor precisa apostar que vai dar uma verba, né, fazer um adiantamento, esses mecanismos todos. Se não há uma expectativa de que aquilo vá ter uma vendagem boa, ou pelo menos razoável, toda essa estratégia vai por água abaixo. Então acho que todo mundo que está envolvido está interessado em melhorar a história, assim como eu melhoro a história que aconteceu comigo há 3 dias quando eu conto com os amigos. Isso é um problema realmente. Eu não sei como resolver, porque é um mecanismo de mercado. Você não vai abolir o mercado. Então o mercado acaba levando um pouco a a biografia, digamos, turbinada. Em alguma medida toda a biografia acaba sendo um pouco turbinada. Eu queria comentar um aspecto, um detalhe, que eu acho interessante, inclusive para quem está trabalhando em biografias de instituição, não de pessoa. Eu li, por acaso, faz poucas semanas, um livro, que é um dos vários livros considerados clássicos do jornalismo literário americano, é o livro que deu origem aos filmes sobre o Titanic. Que além do filme do James Cameron, que agora está sendo reapresentado em 3D, né? Houve um outro filme nos anos 50, etc. Esse livro é a base dos filmes, né? E chama A Night to Remember, Uma Noite para Lembrar. O autor é o Walter Lord. Era um jornalista americano, escritor, né, desse tipo de livro, escritor de não ficção. E é um livro fascinante. É um livro curto, de 250 páginas, e é a biografia do Titanic. E realmente é das melhores coisas que eu tenho lido nessa área de jornalismo literário. Não está traduzido no Brasil, eu acho que é um projeto interessante. Assim como o Little Scratch e o Eminent Victorians, né, que eu cito aqui no meu texto, também não está traduzido. Também acho um projeto fascinante traduzir o Little Scratch para uma edição brasileira. E esse livro do Walter Lord, A Night to Remember, também surpreendentemente não está traduzido para o português. É um livro de 1955 e, do meu ponto de vista, além de
tem muita qualidade, né, como pesquisa, como texto e tal, é uma narrativa assim irresistível. Você consegue parar de ler. E é uma biografia não de uma pessoa, mas também não de uma instituição, mas de um objeto, sei lá, de um veículo, né? Então, o maior navio jamais construído, um navio que seria inafundável, né? Tinha toda uma aula na imprensa, pouco antes da viagem inaugural, que o navio era inafundável. E a havia uma razão técnica até de que... E a retórica do fabricante. E ele era... tinha curiosidade, não sei se existiu a curiosidade naval, não sei se vai esse ponto, ele era chamado de naval. Havia uma base técnica que ele era chamado de inafundado, porque ele era o primeiro navio que era feito de compartimentos estanques. E ele poderia flutuar com 4 desses compartimentos inundados. Então, como não se imaginava nada pior do que um choque, bater num outro navio, ele seria inafundado. Mas ninguém imaginou na hipótese de um iceberg rasgar não 4, mas 6 dos compartimentos. Por isso que imediatamente o engenheiro que construiu o navio, que estava a bordo, o engenheiro-chefe, né, ele estava a bordo, ele em minutos falou, o navio vai afundar. Quando eles perceberam que o rasgo no casco era mais do que 4 compartimentos, porque o máximo que ele conseguiria era flutuar com 4 dos 18 compartimentos inundados, mais de 4 não. Enfim, histórias navais. Eu queria só fazer um apontamento bem rapidinho nessa questão das histórias institucionais, né? Eu acho que a gente, quando trabalha com histórias de empresa, com redação de histórias de empresa, com estuda levantamento histórico e construção dessas histórias, a questão das anedotas também aparece em grande parte. E a gente percebe que muitos de livros, de materiais que trabalham com a história das empresas, se fixam muito nas anedotas e não trazem a anedota apenas como um charme, um chamariz, mas se encerram nelas. Eu acho que a gente poderia trazer não só as anedotas, mas também outros tipos de conteúdo que possam suportar o leitor de outros tipos de informação e fazer com que tenha uma criticidade um pouco maior. O que você pensa disso? Eu acho que você resumiu muito bem. Resumiu talvez a biografia ideal, quer dizer, ela é aquela que usa o episódio anedótico como um chafariz, justamente, como você disse, mas não se resume ao episódio anedótico, né? O que até procura no episódio anedótico o que ele tem de engraçado, o que ele tem de pitoresco, o que ele tem de cativante, mas também o que ele possa ter de revelador, né? de uma personalidade. Perfeito. Agradecer então. Muito bem.